Fachada do STF, imagem duplicada descortina-se para as laterais, imagem interna do plenário vazio, em letras brancas direto do plenário. Nós já estamos de volta com o direto do plenário, com a perspectiva da continuidade da sessão de julgamento. Na bancada ao centro da tela, o apresentador Carlos Eduardo Cunha. No plenário do Supremo Tribunal Federal. Temos aqui uma imagem um pouco mais ampla agora, demonstrando justamente a chegada dos ministros nos respectivos lugares. Houve uma ligeira modificação, justamente em função da mudança em relação à ocupação da cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar a sessão, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Retoma a sessão a excelentíssima ministra presidente. Passa a colher A imagem aberta, vista dos ministros em plenário. Eu vejo que ainda está. O último a sentar foi o excelentíssimo ministro Luiz Fux. Eu sei que é difícil, às vezes também acontece comigo. Presença de alguns servidores. E ao fundo, à esquerda, em segundo plano, parte da plateia. Parcialmente vazia. As fáceis já pegaram todas, só ficaram as difíceis. É verdade. Senhora Presidente, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhora secretária da sessão, senhores advogados, demais presentes, boa tarde a todos. Eu vou direto... Nunes Marques, ministro do STF. Um resumo de voto. Da leitura do artigo 200... Na pauta, recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Ministros julgam se há dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola a crianças de 0 a 5 anos de O idade. acesso à educação pré-escolar é um direito subjetivo de toda criança residente no país. Segundo, é dever do Estado prestar esse serviço. Está claramente estabelecido também no texto da Constituição que cabe aos municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Constituição Federal, artigo 30, inciso 6 da Constituição. Os benefícios da educação nessa fase da vida da criança são indiscutíveis. E, por outro lado, a ausência de tal assistência implica danos irreparáveis para o desenvolvimento futuro do indivíduo e, consequentemente, do país. Documento produzido pela Unicef indicam que a não oferta de educação infantil de qualidade limita o futuro das crianças, negando-lhes a oportunidade de atingir todo o seu potencial. Também limita o futuro dos países, roubando-lhes o capital humano necessário para reduzir as desigualdades e promover sociedades pacíficas e prósperas. Ora, no cerne da democracia está a busca do pleno, igualitário e livre desenvolvimento do ser humano, que é a promoção da cidadania. A falta da educação no tempo certo elimina completamente essa possibilidade. Primeiro, porque o desenvolvimento daquele que não tem acesso à educação infantil não será pleno, sobretudo na sociedade contemporânea, que está assentada no fluxo massivo de informações e no aumento exponencial da complexidade dos processos sociais. Depois, em comparação com os que tiveram acesso a tal cuidado, aquele que não recebe esse serviço, presumivelmente, não terá acesso a idênticas oportunidades de trabalho e até mesmo de existência digna. Finalmente, o cidadão que é privado da educação, em momento tão crucial da sua vida, não performará o nível de florescimento intelectual que obteria se tivesse sido assistido no tempo oportuno. Para além dos benefícios incomensuráveis produzidos em favor da criança, a educação pré-escolar abre aos pais dela a possibilidade de exercerem as suas profissões em ambiente fora do lar, sem nenhum prejuízo para si ou para os filhos. Ou seja, a educação pré-escolar oferecida pelo Estado favorece também a cidadania dos pais ou responsáveis, como deixa claro a Constituição Federal ao mencionar que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Artigo 7º, inciso 25 da Constituição Federal. É relevante mencionar também a creche e a pré-escola para crianças de baixa renda. Não são apenas locais para educação, mas também para uma melhor nutrição e para uma exposição a estímulos mais ricos, que podem contribuir para o melhor desenvolvimento físico e intelectual da criança. Recente pesquisa
feita pela Universidade Federal de Pelotas e divulgada pela prestigiosa revista The Lancet, constatou que crianças de famílias de baixa renda sofrem impactos permanentes da exposição à pobreza nas primeiras fases da vida. Segundo o estudo, essas crianças têm maior risco de mortalidade infantil, desnutrição crônica, atraso de desenvolvimento intelectual, baixa escolaridade e gravidez na adolescência, em comparação com crianças de famílias mais ricas. Em semelhante contexto, não consigo vislumbrar qual seria a outra atividade pública que teria maior prioridade para a municipalidade, a ponto de não poder realocar os recursos para a educação pré-escolar. Indago, com real interesse, na democracia, que tipo de serviço público seria mais importante do que formar apropriadamente os novos cidadãos? Não há democracia alguma sem cidadãos plenamente capazes do exercício dos seus direitos. E essa capacidade apenas nasce pela educação, porque é somente com ela que o indivíduo pode acessar o legado rico e complexo produzido pelo processo civilizatório. Portanto, a educação infantil é o serviço mais básico, elementar e fundamental de um Estado democrático. A formação do cidadão, especialmente na primeira infância, não é uma entre muitas outras tarefas de igual valor que o Estado deve exercer. Ela é, na verdade, a mais relevante tarefa a cargo do poder público e, para ela, devem convergir os melhores esforços e os indispensáveis recursos. A alegação do poder público, no sentido de que há coisas mais importantes para aplicar o dinheiro do que na educação pré-escolar, com a devida vênia, revela profunda incompreensão da autêntica finalidade da instituição de um Estado democrático, que é criar a atmosfera favorável para o pleno desenvolvimento da personalidade humana em todas as múltiplas manifestações da liberdade, ciências, artes, religião, política, esporte, cultura, etc. De nada adianta a construção de estradas, pontes, praças ou quaisquer obras ou serviços públicos se a criança não é educada no tempo certo. É pelo e para o cidadão que existe o próprio Estado de Direito, que é a criatura e não o criador. Admitir que o poder público possa se negar a fornecer o serviço de educação pré-escolar sob o fundamento de que há coisas mais importantes com as quais gastar os recursos públicos é o mesmo que admitir que a criatura se volte contra o Criador e decida o que é melhor para este. Qualquer sistema normativo pressupõe uma educação conveniente por ter a mínima eficácia. As normas, como prescrições de fazer e não fazer, subentendem para o seu cumprimento voluntário que o indivíduo seja capaz de compreender e se comportar de acordo com essa normativa. As consequências da falta de educação apropriada se revelam, antes de tudo, pelo descumprimento sistemático das normas jurídicas, na célebre síntese platônica: verdade conhecida é verdade obedecida. Em sociedades rurais, no passado, outras instituições, tais como a família e as igrejas, assumiam grande parte da atividade pedagógica e de formação da criança. Essas instituições continuam tendo grande importância no processo de educação infantil, mas hoje, por várias razões que não venho ao caso mencionar, o Estado expressamente encampou a tarefa de educar o cidadão nos seus primeiros anos de vida, quando menos no aspecto intelectual. Logo, é um paradoxo rotundo que precisamente o Estado alegue não ter recursos para cumprir essa tarefa que ele absorveu formalmente. É necessário ter presente que a educação, notadamente a infantil, se projeta apenas no aspecto exterior da vida do indivíduo, tal como uma construção em argamassa, um veículo automotor, uma roupa ou qualquer outro bem material. Ela transforma a própria vida interior da pessoa, o seu intelecto, o seu ideário, o seu imaginário e as suas aspirações, enfim, todo o ser pensante. Quando se nega a educação a alguém, portanto, nega-se a esse indivíduo acesso a níveis superiores de existência. Tolhem-se oportunidades, projetos que sequer chegam a ser concebidos. Se isso ocorre logo na infância, quando a curiosidade e a criatividade estão em seu ponto máximo, os prejuízos são irreparáveis. Não se pode deixar de mencionar, adicionalmente, que as crianças, por sua peculiar condição biopsicológica, não são capazes de defender os seus próprios direitos. Então, por mais essa razão, o Estado tem maiores e não menores responsabilidades para com elas. E aqui, novamente, afirmo que não consigo conceber que as entidades públicas tenham tarefas tão mais importantes a fazer que possam deslocar a educação pré-escolar das crianças para o plano secundário. A prioridade para as crianças é, inclusive, um dos eixos fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei nacional que obriga todos os entes federativos. O parágrafo único do artigo 4º do Estatuto estatui que tal garantia de prioridade abrange a
a primazia de conceber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. A linha C, acima referida, por si só, impõe que, em casos nos quais haja concorrência de necessidades sobre o mesmo orçamento público, as crianças sejam priorizadas e não relegadas a uma posição inferior, como quer o recorrente. O Judiciário, quando reconhece e impõe a observância de tal prioridade, não invade nenhuma competência própria da administração, mas apenas recorda-lhe um compromisso constitucionalmente assumido pelo Estado brasileiro, tanto na Constituição como em leis infraconstitucionais. É verdade que, em cada caso concreto, podem surgir vicissitudes burocráticas para a abertura da vaga em creche. No entanto, isso deve ser resolvido concretamente pelos administradores e pelos juízes, acaso seja ajuizada alguma ação, não cabendo limitar-se previamente o direito constitucional de acesso à educação por parte das crianças. Tenho também ceticismo em relação a soluções que protraiam no tempo a execução desse direito, porque ele implicará a negativa de educação a sucessivas gerações, causando danos irreparáveis e de longo alcance para aqueles que não tiveram acesso à creche. Esse é um direito que tem urgência, se não for garantido no tempo certo, depois não é suscetível de reparação. A jurisprudência do tribunal é nesse sentido. Recurso extraordinário 463.210, em sede de agravo regimental, relator ministro Carlos Veloso, ARE 1.337.654, ministro Alexandre de Moraes, e recurso extraordinário 410.715, ministro Celso de Mello. A democracia, como todos sabemos, foi uma invenção grega. Não por acaso, os gregos também deram contribuições fundamentais para a ideia de educação e de formação do ser humano. Nesse sentido, e para concluir o meu voto, senhora presidente, gostaria de encerrar citando uma pequena passagem de uma obra monumental do helenista alemão Werner Jäger, que bem demonstra a profundidade e universalidade do tema da educação já percebida pelos antigos. Diz o erudito autor: todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento sente-se naturalmente inclinado à prática da educação. Ela é o princípio por meio do qual a comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e espiritual. Com a mudança das coisas, mudam os indivíduos. Quem vota é o excelentíssimo ministro Nunes Marques. Homens e animais, na sua qualidade de seres físicos, consolidam a sua espécie pela procriação natural. Só o homem, porém, consegue conservar e propagar a sua forma de existência social e espiritual por meio das forças pelas quais a criou, quer dizer, por meio da vontade consciente da razão. O seu desenvolvimento ganha, por elas, um certo jogo livre de que carece o resto dos seres vivos. Ministros julgam se há dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra Ministério Público de Santa Catarina. Em cada um dos seus membros, e é no homem, muito mais que nos animais, fonte de toda ação e de todo comportamento. Em nenhuma parte, o influxo da comunidade nos seus membros tem maior força que no esforço constante de educar, em conformidade com seu próprio sentir, cada nova geração. A estrutura de toda a sociedade assenta nas leis e nas normas escritas e não escritas que a unem e unem os seus membros. Toda educação é, assim, o resultado da consciência viva de uma norma que rege uma comunidade humana, quer se trate da família, de uma classe ou de uma profissão, quer se trate de um agregado mais vasto, como um grupo étnico ou Estado. Ante o exposto, senhora presidente, eu voto pelo desprovimento do recurso, mas ainda queria fazer 3 considerações sobre o que foi discutido antes do meu voto. Primeiro, em relação à preocupação suscitada, e já me coloco aberto ao debate para a conformação da tese. A preocupação externada pelo ministro Ricardo Lewandowski sobre a questão da hipossuficiência, da necessidade de comprovar. Eu tenho 2 preocupações. A primeira, se isso não pode gerar um contratempo ou algum obstáculo para o acesso dessas crianças às creches. Segundo, rememorando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
em casos ordinários, não é feita essa distinção. Em casos excepcionais, eu relembro, ministro Barroso, aquele caso de medicamento de alto custo, onde há uma relativização do tema, onde alto custo é alto para um e não para um outro, o Supremo adotou a tese da hipossuficiência, porque estava imbricada com essa relativização. Então, a minha preocupação, quando você tira um direito que é de todos, e igualmente dado a todos, e exige uma comprovação de hipossuficiência, isso amanhã, essa tese, eventualmente, possa se estender não só à escola, mas às universidades, aos hospitais públicos, pode avançar para outros serviços públicos. Então, a minha preocupação é com a tese. O Supremo já utilizou? Já, mas em situações especiais em que ele tratou desigualmente os desiguais, como no caso que eu mencionei, da concessão de medicamentos de alto custo. Segundo, a limitação lembrada pelo ministro André Mendonça, de 0 a 5 anos, porque ela está descrita na Constituição, no inciso 25 do artigo 7º, e também da questão da imediatidade. Eu estou aberto também ao debate em relação à norma, mas temos que lembrar que esse é um comando que existe há 34 anos na Constituição. E eu não fico muito à vontade de aguardar um programa que foi feito recentemente, que deveria ter sido feito assim que a Constituição foi promulgada. Então, o nosso tempo é de agora, e aí eu tenho essas observações e aguardo as considerações dos colegas para concluir a tese. É como voto, presidente. Presidente, Pois não, permite uma ministro Gilmar. consideração em relação ainda... Pede a palavra o excelentíssimo ministro relator dos feitos. Eu sou muito sensível à questão de nós pensarmos no modus procedente da implementação. De fato, esse é um... Gilmar Mendes, ministro do De STF. qualquer forma, eu fico muito preocupado. É um caso até que eu... mas também é apenas engenheiro crítico de obra feita, porque é um caso que, eventualmente, eu desejava não ter que julgar em repercussão geral, me limitar ao caso concreto e ponto final. Mas nós temos um sem número de precedentes de vários colegas afirmando tucu esse direito. De modo que, se nós introduzirmos ressalvas aqui, isto vai ser até lido como um retrocesso em relação à nossa decisão. Por outro lado, claro, as discussões sobre como esses direitos vão se implementar, o caso de Criciúma aqui já é um processo objetivo, o assunto já está resolvido, pelo menos neste caso. Mas, certamente, isso pode envolver uma série de acompanhamentos via judiciário, mediação ou coisas do tipo. Então, eu queria só colocar isso, pensando alto, para uma reflexão em torno do tema, porque eu até temo que, a partir dos critérios que venhamos a estabelecer, famílias hipossuficientes, né? Quem são, como que isso se coloca, aí mais uma judicialização e controvérsias em torno do assunto. Eu agora, durante o intervalo, conversava com a assessoria e estava discutindo agora com a ministra Carmen e lendo um artigo rapidamente, falando que, em muitos desses casos, ter uma creche é a proteção para a mulher, né? Porque ela pode sair de casa. Então, quer dizer, tem aspectos aí muito relevantes nessa realidade muito multifacetada que já foi... De modo que eu queria só colocar essa pensata considerando esses aspectos. É claro que com isso a gente não resolve uma série de questões, mas afirma o direito, não é? E permite que se busque a sua implementação. O próprio modelo trazido, e foi bem lembrado pelo ministro André, pode levar ao seguinte paradoxo, não é? A Lei de Diretrizes e Bases, né, que estipula em 50%. Podemos ter municípios que hoje já têm
já cobrem, por exemplo, 80%, e vão ser animados a voltar para 50%, quer dizer, numa leitura perversa. Quer dizer, é tudo muito delicado, e por isso eu gostaria, um pouco na linha do que já fez o ministro Fachin, e certamente já estava no voto do ministro relator, então eu queria compartilhar um pouco essa angústia de forma alta para... Eu sei que também não resolve a questão, tal como está pontuada, mas eu tenho a impressão que nós estaremos voltando atrás em vários precedentes, inclusive do nosso sempre decano, ministro Celso de Mello, e tantos outros. Obrigada, ministro Gilmar. Eu colho agora o voto do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, o eminente relator, ministro Luiz Fux, cujas saudades pela presidência já bate fundo, ministro Luiz Fux. Você redimiu? Ele pediu para me redimir, presidente. Cumprimento todos os colegas, cumprimento o Procurador-Geral da República, doutor Aras. Presidente, eu vou fazer algumas considerações e não vou me tornar repetitivo em relação ao fato do Supremo Tribunal Federal já ter reconhecido em vários precedentes o direito à creche, o fato da Constituição já ter quase 34 anos e não ter sido implementado. Acho que essas premissas básicas todos nós concordamos. O que me preocupa, e percebi que preocupa a todos, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não seja cumprida, por absoluta impossibilidade real. Eu quero lembrar aqui a todos os colegas que o Supremo Tribunal Federal também proclamou há muito tempo o direito à saúde, direito pleno à saúde. E, num determinado momento, lá atrás, isso foi interpretado, por exemplo, em relação a remédios, como um amplo acesso a todo tipo de medicamento, mesmo medicamentos que ainda não tinham sido aprovados. Quem vota é o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. O próprio Supremo Tribunal Federal Na pauta, recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Ao mesmo tempo que a Constituição ela determina o direito à creche, a Constituição determina o direito à saúde, determina o direito à habitação, determina o direito à segurança, determina limites orçamentários, determina limites de gastos orçamentários, a vinculação ao orçamento aprovado. Logicamente, se fosse possível destinar todo um orçamento à questão das creches, ou vários orçamentos para se resolver o problema, sem prejuízo das outras áreas, o administrador público de boa-fé o faria. Obviamente, resolveria a questão. Mas a questão é muito mais complexa do que isso. A questão de fixação de prazo pelo Supremo Tribunal Federal, numa questão como essa, é extremamente complexa. Eu analisei aqui, entre outros artigos, mas há um trabalho de fim de curso de mestrado profissional em gestão e políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, a Escola de Administração de Empresas, e cito aqui os autores, Aline Zero Soares, João Augusto Aquino de Araújo, Carla de Melo Monteiro e Sérgio Roberto Guedes Reis. O título desse trabalho, que foi o estudo final do curso, é Proposta de Aceleração da Oferta de Vagas em Creches na cidade de São Paulo. Eles analisaram detalhadamente não só toda a questão legal, a questão orçamentária, as possibilidades de implantação, ano a ano. Com um particular, a Lei Orgânica do município de São Paulo, talvez
nem todos se recordem, a Lei Orgânica do Município de São Paulo, ela determina que 31% do orçamento seja destinado à educação. Ou seja, a previsão é de 25%, a previsão constitucional, a lei orgânica aumentou ainda em 6% essa destinação obrigatória orçamentária, e o trabalho mostra os relatórios anuais de fiscalização do Tribunal de Contas do município, mostrando que esse valor, esse montante é implementado. Agora, vejam, 31% para a educação como um todo, e para as creches, esse patamar dos 31% se destina em torno de 20%, porque senão não consegue implementar o restante da educação. Aqui sempre recordando que quando o cobertor é curto, se tirar de um lugar para colocar no outro, vai faltar, em algum momento vai faltar o dinheiro. E o trabalho também mostra que, mesmo aplicando os 31%, aumentando ano a ano para as creches, com toda uma programação, acima de 4 anos, ou de 3 para frente, isso ficou mais solucionado. Até 3 anos é a situação extremamente complexa. E por quê? E por isso que eu digo que devemos analisar, como estamos fazendo, com muita calma essa questão, em virtude da complexidade de implementação de creches. Ora, poderemos determinar que, de forma imediata, para todas as crianças a partir de 4 anos. A creche não é só construção. A creche exige pessoas especializadas para tomar conta. Nós vimos várias matérias de creches particulares que cobram caro dos pais, e o que aconteceu com os filhos. Todos devem se recordar, tem poucos meses, uma creche em que deixava amarradas as crianças. Ou seja, a creche não é só o local físico, a creche é toda uma contratação de mão de obra especializada. Mão de obra especializada que, às vezes, bate no teto do funcionalismo dos municípios. O executivo já está no teto, não pode contratar. E aí vai algumas outras, e esse estudo mostra bem isso. Então, a relação com entidades conveniadas, se faz convênio. E esses convênios, depois, ações e ações do Ministério Público, dizendo que o convênio não é possível, porque é um serviço que deve ser prestado diretamente, ou seja, a judicialização da questão. Repasse de voucher. São Paulo tentou, não aprovou ainda, mas há dois Alexandre de Moraes, ministro do STF. Limeira e Hortolândia, no estado de São Paulo, em que resolveram o problema de creche com um repasse de um valor, um cadastro das crianças, e um repasse de voucher, só que não para a mãe ou para o pai, no caso, quase 100% para a mãe, porque desvios estavam ocorrendo diretamente para a creche particular. Então, a mãe disse, na pauta, recurso extraordinário 1.8.166. Ministros julgam-se a deveres do Estado de agregar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Relator é o ministro Luiz Fux. Faculdades de Direito, que geralmente tem um curso só de manhã e à noite, e à tarde um grande período ocioso, e em troca de isenção tributária, pegavam aquele local e utilizavam durante o período vespertino. São várias possibilidades que juntam questão de gestão, treinamento de pessoal e questão orçamentária. E cada município tem a sua programação. Me parece aqui que o grande
grande cuidado que nós devemos tomar, o ministro Gilmar ressaltou agora novamente o que o ministro Edson Fachin tinha colocado, o ministro Fux também, obviamente, reafirmar o direito. Não me parece que não há nenhuma dúvida desse direito. Mas tomar cuidado para o Supremo Tribunal Federal, com uma regra geral, querer substituir a programação de cada um dos municípios, que tem situações totalmente diversas. Alguns, como eu falei na minha primeira intervenção, quase 1/3 dos municípios do país não tem dinheiro nem para pagar o funcionalismo da Câmara e do Executivo. Como ele vai solucionar a questão de creche? Pode implementar, como faz, às vezes, com os estados, o Estado auxilia, mas aqui se tem um olhar diferente para cada município. Estabelecer obrigações, estabelecer critérios, mas me parece aqui, é o que eu me encaminho na tese, que também vou aguardar para discutir a tese, mas é que a inércia do município tem que ser apenada. Mas, se houver uma programação municipal dentro dos seus critérios orçamentários, logísticos e gestão, eu acredito que não há possibilidade do judiciário substituir isso, porque nós aqui, seja o juiz de primeira instância, seja o Supremo Tribunal Federal, nós não temos esses dados dos mais de 5.000 municípios. O município de Hortolândia é possível, o município de Criciúma, é possível que faça igual ao de Limeira, é possível que faça igual ao Niterói? Ministro, por favor. Me permite. Intervém o excelentíssimo ministro Luiz Fux, relator do feito. Então, aqui não está em jogo matéria fática e os autos nem trazem esses elementos. Aqui, o que está em jogo é o seguinte: o tribunal rejeitou a alegação do município no sentido de que não há direito subjetivo público da criança ao estudo em creche e pré-escola. Então, a discussão aqui é o seguinte: ou esse direito existe ou ele não existe. Então, nós estamos há 34 anos dando chance para que os municípios tenham todas as razões do mundo para não implementar essa política pública. E o meu temor é que, mais uma vez, nós aqui concedamos uma carta de alforria para o município dizer, de alguma maneira, não posso, não consigo. A alocação de recursos tem que obedecer ao tripé: segurança, saúde e educação. É uma questão de alocação de recursos. Esse município, Limeira e Hortolândia, devem ter poucas crianças, não são muitas. Então, se tem uma creche, essa creche tem que atender essa população. Isso é uma obrigação do gestor. Veja, nós estamos falando a mesma coisa com pensamentos diferentes. A questão é constitucional, mas a Constituição não define só isso. A Constituição define que deva se respeitar o orçamento, a Constituição define que há um teto para o gasto de educação, a Constituição não estabelece que todo orçamento deve ir para a creche. Não, claro. Então, se nós fixarmos um prazo, no julgamento e nas premissas, eu concordo integralmente. A minha preocupação é a fixação da tese, como disse o ministro Gilmar, já que há aqui a repercussão geral. Então, se nós fixarmos imediatamente, todas as crianças acima de 4 anos têm que ir para a creche. Veja, nós vamos fixar isso e nada vai acontecer. Agora, ministro... essa é a realidade. Por quê? Porque não há dinheiro, não há programação, não há pessoas com condições de atender as crianças. Então, não é possível essa fixação. É bonita a fixação, mas é difícil. Ministro Alexandre, Vossa Excelência me permite uma parte? Não seria o caso, talvez, de invertermos o ônus da prova, ao invés da mãe da criança, do pai da criança... Intervém o excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski. ...para pagar a creche,
não seria o ente público que teria que vir a juízo e dizer que não tem condições orçamentárias para abrir, eventualmente, as vagas na creche pública, porque nós estamos jogando o ônus da prova em cima do jurisdicionado, em cima do administrado, em cima do cidadão. Mas, eu ministro... acho que aí, dentro do raciocínio de Vossa Excelência, porque se essa questão está judicializada, existe um provérbio vetusto latino, ad impossibilia nemo tenetur, então, esta impossibilidade precisa ser provada pelo município, pelo ente público, enfim, envolvido na oferta de vagas de creche. Então, eu acho que nós temos, talvez, inverter essa nossa questão no que diz respeito à elaboração da tese. Desculpe, não, mas estou Ricardo, dentro do seu raciocínio. Acho importante isso. Eu não vou aqui dizer que todos os municípios têm, porque eu não conheço todos os municípios, mas a maioria dos municípios tem a lista de deficiência de número de vagas. A maioria dos municípios, principalmente os municípios maiores, que têm mais carência, eles têm a lista exatamente com a idade e das vagas daqueles que necessitam de creche. Esse cadastro existe. Então, e tem uma programação. Olha, há alguns requisitos possíveis. O município, obrigatoriamente, tem que aplicar os 25%. Isso já... Dos 25%, tantos por cento deveria ser para creche. Isso é possível de se estabelecer. Agora, determinar uma aplicação imediata, por mais que isso seja juridicamente possível, realisticamente não é. Essa é a minha única preocupação, de uma decisão não ter efetividade alguma. Porque aqueles municípios que não pagam nem salários, eles não vão construir creche. Não é porque o prefeito não quer construir creche. Ministros, julga-se a dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Relator é o ministro Luiz Fux. Está expondo e fundamentando, eu volto a 2 pontos. A mesma Constituição não estabeleceu para o ensino infantil como direito subjetivo exigível, colocou como um dever. Não estabeleceu que é direito da criança e dever do Estado. Diz o parágrafo 1º, o acesso ao ensino... Na ponta esquerda da mesa, à direita da tela, quem fala é o excelentíssimo ministro André Mendonça. Não está aqui, nesse conceito de obrigatório e gratuito, a educação infantil de 0 a 3 anos. Ministro André, se Vossa Excelência me permite... Não. Intervém o excelentíssimo ministro, relator do feito. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 4, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Sim, o parágrafo 1º faz, sob a minha leitura... Veja, eu volto ao que o ministro Alexandre colocou. Estamos todos conscientes da necessidade. A questão é que o parágrafo 2º coloca responsabilidade sobre o administrador. E aí eu vou também à realidade local. Essa responsabilidade é administrativa, civil e, eventualmente, até penal. Por exemplo, Lei de Improbidade Administrativa, artigo 11, princípios da administração pública, eficiência, legalidade, cumprimento das nossas decisões. Então, a implementação, eu acho que todos nós vamos ser uniformes nisso. A questão é modular isso de alguma forma para ser implementado. Eu trouxe algum parâmetro que foi o PNE, que precisa ser revisto. Eventualmente, um parâmetro, até fruto desses debates, me perdoe também a intervenção, ministro Alexandre. Por favor. O ano que vem, nós temos que ter um novo projeto com PNE para os próximos 10 anos. Talvez estabelecer esse limite de 10 anos no próximo PNE. Ministro André, se o Supremo Tribunal Federal não mandar esse recado, isso não vai ser feito nunca. Como até hoje não se fez. 34 anos, sem fazer nada.
Vamos lá. Mandar qual recado, ministro Fux? Hein? O Supremo já tem a posição pacificada de que a creche é um direito de todos. Então, A imagem do alto vista interna do plenário do STF. não seria nem Ministros em plenário. Uma determinação judicial, não é? A determinação judicial deve ser firme, só que plausível de cumprimento. Se nós estabelecermos que até o final do ano que vem todas as crianças devem estar na creche, esquece. Infelizmente, é isso. Então, me parece que o mais difícil aqui é realmente, na tese, nós fixarmos requisitos que implementem, mas, ao mesmo tempo, permitam aos municípios não descumprirem a nossa decisão. É por isso que, na questão do provimento, do não provimento ao recurso, acho que ninguém tem dúvida. Lógico, Vossa Excelência é o relator. Por exemplo, depois de 34 anos, é razoável que o município não tenha nenhuma creche? Depois de 34 anos, sim. É razoável? Não é razoável, eu diria até que é criminoso. Agora, é razoável que nós determinemos que o atual prefeito, que não tem dinheiro nem para pagar os servidores, construa todas as creches que em 34 anos não construiu? Não é isso. Esse é o balanceamento. Não, nós estamos falando em razoabilidade. Eu tenho a impressão que acho que todos nós estamos concordando. Com a palavra o excelentíssimo ministro decano da Corte. E eu acho que não há dúvida em relação a isso. E claro que também se percebeu que era necessário de reforço no sistema institucional. Tanto é que vieram as regras sobre Fundeb, Fundef e tudo mais, né? A própria discussão... Gilmar Mendes, ministro do STF. Salarial, o mínimo profissional dos professores, mas num contexto de entrelaçamento e de participação da União... Na pauta, recurso extraordinário, 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. E se pensou muito nisso. A primeira emenda que altera é de 96, né? Portanto, colocando... Então, toda essa percepção existe, e eu acho que, de alguma forma, o debate é extremamente importante para esse estímulo. Certa feita, eu perguntava para o presidente Fernando Henrique, fazendo uma análise que a gente está fazendo sobre a Constituinte, por que poucos falavam na correspectividade ou na execuibilidade dos direitos no processo constituinte. E se falava muito nos direitos, né, e pouco na sua sustentabilidade. E ele disse, olha, com exceção do Serra, do Roberto Campos e tal, poucos pensavam na questão da sustentabilidade econômica. Por quê? Havia, e isso a gente também estuda na sociologia, havia um sentimento, naquele momento grandioso do Brasil e tal, de que, resolvida a questão institucional, o país... Tudo seria resolvido. E com o crescimento de 8%, 10% no PIB, tudo se resolveria. Então, ele disse assim, nós éramos... otimistas inatos nessa consideração. As coisas são mais complicadas, mas muito se fez já nesse sentido. Por exemplo, essas emendas que foram sendo alteradas e sempre com foco na educação, envolvendo a responsabilidade da União. Então, eu não quero ainda discutir a tese e tal, mas eu entendo que deveríamos assentar a ideia do desprovimento do recurso, reafirmando, portanto, a nossa jurisprudência, consolidando, portanto, essa ideia do direito, e um pouco na linha do que falou o ministro Lewandowski, deixar os problemas que certamente vão surgir, tendo em vista essa realidade que é desafiadora. Vossa Excelência, ministro Alexandre, foi relator, não faz muito tempo, de uma alteração da Lei Maria da Penha, que discutia aquela atuação de delegados, substituindo o juiz,
naquelas medidas. E Vossa Excelência trouxe dados estatísticos impressionantes, né, mostrando que mais de 1.500, 2.000 municípios não tinham juízo, né? Portanto, não era razoável considerar que aquela norma não poderia ser aplicada. E mostrou que 1.500 municípios não tinham sequer delegado. Portanto, é um problema em outra seara, mas só para mostrar essa faceta da relação entre a normatividade e a realidade. Mas eu volto a fazer essa ponderação e depois eu acho que nós chegamos a um ajuste em relação a... Mas assentando o direito, esse direito fundamental. E, claro, isto vai levar as instituições... porque se nós fôssemos aprofundar todo esse debate de uma maneira muito detalhada, talvez nós devêssemos converter esse julgamento em diligência e talvez sugerir uma audiência pública, trazendo, inclusive, as representações dos municípios, né? Então, eu sempre dou exemplo, discutindo com os alunos do mestrado, os 7º, inciso 4º da Constituição, que é a norma do salário mínimo, né? Se nós fôssemos nos tanger pela realidade, vamos suprimir, né? Porque está sendo revogado pela realidade. Mas é uma norma que todo ano se renova e se discute a sua constitucionalidade e obriga, não é, a uma busca de solução. Então, essas normas são normas de estímulo, normas, programas, e eu acho que nesse caso, ministro Alexandre, Vossa Excelência está com a palavra, eu queria fazer uma parte. Por favor. Só para dizer assim, só para a gente afirmar alguma coisa e deixar claro, ninguém aqui está discutindo a existência do direito. Não. Sim. O direito subjetivo de cada criança a ter acesso a essa creche, a cada mulher, mãe, ou a cada pai, se for o responsável, porque tem acesso. À direita da mesa, não, porque se a gente a excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Foi declarada há 34 anos atrás, não é comemoração, pode tocar o enterro. Quer dizer, ninguém está cogitando retrocesso, porque isso não é papel de Tribunal Constitucional. O papel do Tribunal Constitucional é de dotar de condições de efetividade, eficácia plena, jurídica e social. E, portanto, a discussão, só para ficar claro, quer dizer, ninguém aqui pensa em retrocesso, porque o princípio da proibição do retrocesso em matéria de direitos fundamentais é a base do direito constitucional contemporâneo. Então, as dificuldades que estão sendo postas, para ficar claro para todo mundo, inclusive que estiver nos acompanhando, é esta. Há um direito constitucional, como é um direito de prestação positivo a custos. E o que Na imagem, mulher idosa, cabelos grisalhos, veste roupa branca e usa uma toga preta sobre os ombros. Em segundo plano, parte da plateia. Quem fala é a ministra Carmen Lúcia. Desde a década de 90, este Supremo Tribunal Federal garante a quem vem ao Poder Judiciário que esta criança tem acesso e essa mãe pode ir lá e buscar esse direito. Ponto. Daqui para frente, nós temos que ver a universalização da imediata ou não concretude deste direito. Acho que é isso só para ficar claro. Mas, enfim, obrigada, ministro Alexandre. Presidente, encerrando aqui, para dar tempo dos demais votarem, em relação ao recurso extraordinário, nego o provimento, como os demais. Em relação à tese, que me parece que será discutida mais detalhadamente depois, eu deixo aqui essa reflexão. Nós precisaremos, para implementação de um direito que é autoaplicável desde 88, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes, nós temos que ficar muito atentos para diferenciar o que é uma inércia, uma omissão do gestor municipal, do que é uma impossibilidade total em virtude de questão orçamentária, de questão de gestão. Nós não podemos tratar essas duas coisas diferentes como tudo sendo descumprimento do direito constitucional previsto. É o voto, presidente. Obrigado. Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Colho agora o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente. Ministra Rosa Weber, saúdo Vossa Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares que integram esse colegiado, as senhoras e senhores advogados presentes, senhor Procurador-Geral da República.
Senhora Presidente, eu À direita da mesa, em formato da letra U invertida, o ministro Edson Fachin. Deste recurso extraordinário 1.008.166, bem como os votos que me precederam e as sustentações orais que vieram à colação nesta apreciação. Eu vou procurar, senhora presidente, fazer uma síntese da percepção que tenho do tema. Eis que pode-se dizer que estamos efetivamente no exercício colegiado de construção de uma apreciação que explicite o resultado do julgamento. Por isso a importância dessa troca de ideias e desses debates que permitam, digamos assim, dimensionar mesmo qual é o núcleo da controvérsia submetida à repercussão geral. Nesse objetivo de alcançar a síntese, eu principio dizendo que estou no voto e cuja declaração irei juntar, acompanhando a conclusão de Sua Excelência o relator, negando o provimento ao recurso extraordinário. Cito, inclusive, alguns precedentes, inclusive aquele da lavra de Sua Excelência, quando ministro do Superior Tribunal de Justiça, e já também o multicitado acórdão do eminente ministro Celso de Mello, que tratou de temática bastante similar. Anoto de início também, senhora presidente, que comungo das preocupações aqui já externadas e agora mais diretamente explicitadas no voto do ministro Alexandre de Moraes, e que também comparecem nas reflexões e no voto do ministro André Mendonça, comungo, creio que todos comungamos com as preocupações de execuibilidade das decisões, com as consequências que advêm de imposições de deveres, nomeadamente deveres de realização onerosa, cuja prestação implica na existência de recurso público, e recurso público pressupõe, obviamente, receita e possibilidade de fazer frente a essas despesas e essas despesas. Portanto, senhora presidente, eu comungo dessas preocupações, embora coloque num lugar diferenciado os pressupostos, digamos assim, de uma perspectiva econômico-financeira dessa matéria. Como disse Sua Excelência o relator, o eminente ministro Luiz Fux, a quem todos sempre dirigimos a maior das atenções, concordo com Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Fux, no sentido que está em debate aqui é a hermenêutica e a dicção constitucional. Portanto, nessa perspectiva, compreendo e subscrevo essas preocupações. Vi aqui, inclusive, o memorial de vários amiticuri, inclusive do município de São Paulo, que fazem ressaltar luzes sobre esta matéria. Nada obstante, nós estamos a examinar um recurso extraordinário que se dirige em face de um acordo que confirmou a sentença, e tanto na sentença quanto no acordo, assentou-se que há um direito subjetivo e um dever do Estado no atendimento com o fornecimento de creche, nos termos em que foi pedido. Portanto, do ponto de vista constitucional, esta é a matéria que está aqui, em meu modo de ver, submetida à apreciação. Com toda a vênia, um argumento que soa quase ad terrorem, de que se colocarmos a execução imediata, nós iremos dizimar as finanças dos municípios e tomar decisões inexequíveis, isso sequer, aliás, está no voto do relator. E é louvável a existência de planos nacionais, veiculados, inclusive, em leis infraconstitucionais, que busquem dar progressivamente efetividade desse direito. Não é louvável, todavia, que se utilize desta circunstância para ir postergando o cumprimento desses deveres, para ir utilizando
os lapsos temporais infraconstitucionais como biombos formais de inibição da eficácia da Constituição. Portanto, não é a Constituição que é de ser interpretada à luz dessa lei infraconstitucional, e sim ao contrário, o que parece até uma platitude óbvia dizer isso no colegiado do Supremo Tribunal Federal. Por isso, e comungando também das afirmações contidas no voto do eminente ministro Nunes Marques, e entendo que o que está em questão aqui é precisamente o que foi sumariado para efeito da repercussão geral. Saber se é ou não dever do Estado atendimento em creche e pré-escola de crianças de 0 a 5 anos de idade. A sentença disse sim, o acórdão disse sim, e até aonde pude perceber neste momento, a percepção majoritária aqui está a dizer sim. Portanto, esta é a resposta a ser dada à repercussão geral. E que a rigor demanda, com toda a complexidade que o tema envolve, uma formulação, quiçá, um pouco mais reducionista de um núcleo de conclusão que assegure precisamente que é direito subjetivo e dever do Estado o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Ministro, pois não, eminente. Você tocou num ponto importante. Aqui se diz que essa matéria já está sedimentada. Qual é a virtude da repercussão geral? Fixar a tese de que é um direito subjetivo. E o que isso importa? Na vinculação de juízes e tribunais a essa tese. Não é possível mais a um juiz de primeiro grau ou nenhum tribunal dizer que não acolhe a pretensão da parte porque não há direito subjetivo público, porque essa regra é meramente programática. Então, a repercussão geral serve para isso, para vincular juízos e tribunais. Exatamente. Me permitam a parte do à parte. Vossa Excelência, ministro Fux, lembrou, na esteira do que já disse o ministro Fachin, que nós estamos em sede de repercussão geral. Então, vejamos, para atrair isso para um plano, se estivéssemos aqui no controle abstrato, vincularia a administração imediatamente. Então, esse argumento, data máxima vênia, não me convence. Essa vinculação é feita para os magistrados, possibilitando que os cidadãos brasileiros possam demandar. Essa imediatidade, ela é um pouco diferida no tempo. Ela não é para amanhã. Já há um lapso temporal bastante razoável para que as demandas venham ao Poder Judiciário. Então, muito bem lembrado que se trata de repercussão geral. É por isso que eu concordo com essa preocupação do ministro Gilmar Mendes, fixar a tese sobre direito subjetivo existente. Tucur. Porque depois, no caso concreto, podem surgir outras, porque não vão conseguir, no meu modo de ver... Eu acho que ninguém duvida, esse ponto é consenso. Acho que todos nós achamos que há um direito subjetivo fundamental. Daí os tribunais, porque os tribunais e os juízes, ministro Barroso, eles muitas vezes dizem que não há esse direito exatamente por força dessa consequência prática. E aí, eles não podem mais dizer que não há direito. Agora, como é que vai implementar? Como disse o ministro Lewandowski, podem surgir casos e casos com a inversão do ônus da prova. Porque se é um direito, e quem não cumpre o dever é que tem que ter a prova de dizer por que não... Mas, de qualquer modo, senhor presidente e ministro Fux, há um problema de técnica de interpretação que nós precisamos resolver. Eu imagino, pelas intervenções até agora, que há uma percepção majoritária num dado sentido, porque o recurso extraordinário suscita uma cisão hermenêutica em relação a esse inciso 4º do artigo 208, um pouco na esteira do que trouxe à colação o ministro André Mendonça, que me parece, nesse ponto, uma compreensão, até este momento, de Sua Excelência, e não majoritariamente até onde pude perceber. Porque o que o recurso extraordinário sustenta é essa cisão, precisamente, entre ensino infantil, que compreenderia a creche e a pré-escola, como uma norma, para usar uma dicção antiga da teoria de direito constitucional, como uma norma programática, portanto, não sendo um direito subjetivo prestacional, e o ensino fundamental num direito público subjetivo. De modo que tem esta dimensão. Creio
E como mencionei o ministro André, Vossa Excelência fica à vontade se desejar intervir, mas Sua Excelência, o ministro André Mendonça, ao fazer uma rememoração de um plano plurianual de efetividade, parece-me que implicitamente também está a reconhecer que aí há um direito. Nesse sentido, me permite, ministro Fachin, nesse sentido, sim. Quando eu coloco o parágrafo 1º, direito público exigível, seria de demandar também as correspondentes responsabilidades, de forma imediata, o que não significa que esse direito não deva ser implementado, e o que nos difere, eu acho, é um pouco em questão de modulação de tempo e modo. Eu volto àquilo que eu coloquei. Mas, se eu demando uma produção imediata dessa política pública, eu tenho que demandar as sanções correspondentes. Mas vejamos, ministro André, se Vossa Excelência me permitir, a Constituição, ao assegurar esse direito, esse é um direito fundamental, ela é auto-aplicável. Agora, há direitos fundamentais auto-aplicáveis que podem encontrar, à luz da percepção concreta, alguns limites de efetivação, um juízo de proporcionalidade e, portanto, um conjunto de circunstâncias que, em meu modo de ver, desbordam do presente debate. Nesse sentido, estamos de acordo. Um comentário Claro, que eu acho que vai ao encontro do que Vossa Excelência está dizendo. Eu acho que todos nós concordamos que há um direito subjetivo fundamental. Se há um direito subjetivo fundamental, quem postular deve levar. Portanto, talvez a gente possa pensar numa cisão de dizer, do ponto de vista subjetivo, existe um direito e quem postular deve tê-lo reconhecido concretamente. 2, há um dever objetivo dos municípios de ampliar a oferta até a sua universalização, cumprindo as metas do plano e indo além. Porque o plano fala em 50%, eu estava vendo aqui, ministro Fachin, o nível médio de creche na OCDE é 62%. Portanto, a universalização não significa 100%, até porque muitas famílias não colocam os filhos em creche. Então, talvez nós pudéssemos fazer um pouco uma cisão da nossa formulação, em dizer, do ponto de vista subjetivo, há um direito que deve ser reconhecido e concretizado. E, do ponto de vista objetivo, há um dever do poder público, dos municípios, predominantemente, de continuar a cumprir o plano e universalizar essa oferta. Quem fala é o ministro Luiz Roberto Barroso. Estamos aproximando as preocupações. Ministro Fachin, Vossa Excelência me permite, eu tenho procurado presidente. ficar mais em silêncio, porque o debate está tão rico, né, e também para... Intervém a excelentíssima ministra presidente, ministra Rosa Weber. Mas, em reforço ao que Vossa Excelência disse, o ministro Gilmar também, e agora também o próprio ministro Luiz Roberto, veja bem, parece que o importante é que realmente definamos o cerne, que é o direito subjetivo, porque vejam as alegações do município. O Poder Judiciário não pode imiscuir-se em tarefa típica da esfera de atribuições do Poder Executivo, impondo a destinação dos recursos a situações individuais e abandonando planos e metas administrativas traçadas pelo município. E ainda, a disponibilidade de vagas em estabelecimento pré-escolar é meta programática que o poder público tem o dever de implementar na medida de suas possibilidades. Então, parece que a afirmação do direito, porque nós estamos examinando, na verdade, um recurso extraordinário numa apelação em mandado de segurança, né? Então, a situação individual ela é trazida pela família, pela criança carente, enfim, pelo seu representante, no sentido da obtenção da disponibilidade de vaga, né? Seria isso. E se Vossa Excelência me Obrigada, permite, ministro senhora Fachin. presidente, em homenagem à intervenção de Vossa Excelência, não direi eu, mas direi dizendo com as palavras do eminente ministro Celso de Mello, no já citado recurso extraordinário
639 e 337, exatamente neste ponto. Abro aspas, disse o ministro Celso, relator daquele julgamento. Nem se atribua indevidamente ao judiciário uma inexistente intrusão em esfera reservada. Quem fala é o ministro Edson Fachin. E acrescentou, é que dentre as inúmeras causas que justificam esse comportamento afirmativo do Poder Judiciário, de que resulta uma positiva criação jurisprudencial do direito, inclui-se a necessidade de fazer prevalecer a primazia da Constituição da República, muitas vezes transgredida e desrespeitada por pura, simples e conveniente omissão dos poderes públicos. Portanto, e fecho aspas, e prossegue, eu tenho no voto a citação por inteiro, portanto, o que mais me preocupa nesse sentido é claro que os municípios poderão ter dificuldade em dar essa execução, pois, sem dúvida, e que isto seja colocado com objetiva recognoscibilidade dessas razões, e não apenas um biombo para não cumprir o plano e aguardar a judicialização, criando-se no Brasil aquilo que alguns doutrinadores já denominaram, não uma expressão que me agrade muito, de jurisprudência da classe média. Ou seja, é o direito a ter direitos que se destina àqueles que têm acesso à jurisdição, porque aqueles que sequer acesso à jurisdição têm, não têm acesso nem à jurisdição e nem à creche. E, portanto, não consegue sequer postular esse direito. De modo que esta questão se coloca precisamente e se compreende, sim, a situação dos municípios, mas também se compreende que muitos não levam em conta as metas do plano plurianual, aguardando a judicialização. Esse também é um problema, e que se verifica do ponto de vista empírico. E mais, esta é uma regra, e já vou encerrando a síntese, presidente, esta é uma regra que tem um caráter multifário, por assim dizer. Não se dirige apenas à criança, como aqui já foi lembrado. Essa é uma regra, aliás, prevista na Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Mulher que não tem Edson Fachin, ministro do STF. Deixar adequadamente seus filhos, especialmente das camadas mais excluídas da população, não consegue trabalhar. Esse é o dado da realidade. E cria-se um círculo vicioso de exclusão social, que se superlativa na criança, gerando, infelizmente, o quadro que nós temos. Portanto, senhora presidente, essas e outras preocupações estão neste voto. Eu já houvera adiantado de outra sorte. Ministros julgam se há dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola a crianças de 0 a 5 anos de idade. Recurso extraordinário 1.8.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Relator é o ministro Luiz Fux. Quem vota é o excelentíssimo ministro Edson Fachin. Precisamente nesse sentido, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, e não colocaria aquelas duas condicionantes trazidas por Sua Excelência, o eminente ministro relator, porque creio que isto faz parte da procedimentalização da vida. Quem procura a escola está tacitamente pedindo ao município que quer creche. Quem procura o atendimento, assim está a fazer, demandar que se deduza um requerimento administrativo para exaurimento das instâncias. Esse requerimento é feito pela força construtiva dos fatos sociais de quem bate a porta demandando creche. E a questão da prova da vulnerabilidade ou da miserabilidade, creio que entre todos os colegas que se pronunciaram, o eminente ministro Nunes Marques bem traduziu qual é a régua pela qual nós vamos medir essa circunstância. E aí há uma multiplicidade de situações. Mesmo no nosso estado, o estado do Paraná, há municípios riquíssimos e há outros
que tem um dos menores IDHs do Brasil, no mesmo estado. Portanto, não há uma regra fundamental keynesiana que seja uma moldura cabível para o país inteiro. De modo que eu iria numa percepção mais contida na formulação da conclusão e, de qualquer sorte, acompanhe Sua Excelência o relator, negando o provimento ao recurso ordinário. É como voto, presidente. Muito obrigada, ministro Fachin. Senhores ministros, nós temos um lançamento de livro em homenagem ao ministro... Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Então, eu proponho, Vossas Excelências, que encerremos a sessão. Amanhã retomamos este julgamento com o voto do ministro Luiz Roberto e dos demais na sequência. E também, amanhã, logo após, passaremos ao processo da pauta de hoje, AR 1718, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Os advogados estiveram presentes toda a tarde e eu assumi esse compromisso de nós efetuarmos esse julgamento amanhã. Senhora presidente. Além... Pois não, ministro Toffoli? Pois não, prazer Senhora presidente, eu estou fora. Eu gostaria, se possível... Intervém por videoconferência o excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Encerramento, rapidamente poder voltar em 30 segundos. Está com a palavra, ministro Toffoli. Senhora presidente, na conclusão, eu acompanho o dispositivo do voto do eminente relator, ministro Luiz Fux, parabenizando pelo voto proferido e também parabenizando a todos pelos debates ocorridos. Mas não poderia me furtar de dizer que nós estamos falando de pessoas que não têm ainda o direito de voz. São pessoas inimputáveis e que muitas vezes, num país de hipossuficientes, de pessoas que não têm acesso à justiça ou sequer a conhecer os seus direitos, nós não podemos nos omitir e exigir burocratizações do acesso a esses direitos. Por isso, desde já, eu me alinho à corrente da discussão formada pelo ministro Luiz Edson Fachin, que acabo de acompanhar numa eventual tese. Então, eu voto no sentido de negar provimento... Na pauta, recurso extraordinário 1.008.166, município de Criciúma contra o Ministério Público de Santa Catarina. Quem vota por videoconferência é o excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Obrigada, ministro Dias Toffoli. O voto de Vossa Excelência está registrado. Agradecendo a todos e desejando uma excelente noite, eu declaro encerrada a sessão.